No próximo capítulo de Coração Acelerado, Alaurzinho finalmente perde a paciência. Depois de ouvir comentários cada vez mais insistentes pelos corredores do Grupo Amaral, ele decide confrontar Zilá de uma vez por todas. O rapaz está incomodado, confuso e cansado das respostas vagas que vem recebendo nos últimos dias. Sem rodeios, Alaurzinho exige explicações sobre o suposto romance dela com Rony. Ele deixa claro que não pretende mais aceitar versões contraditórias nem desculpas que não fazem sentido. Zilá tenta manter a calma. Com um sorriso forçado, ela insiste que tudo não passa de especulação, que estão inventando histórias para prejudicá-la. Mas, desta vez, suas palavras não convencem. Ao encarar a firmeza de Alaurzinho, ela percebe que esconder seus segredos está ficando cada vez mais difícil. A tensão cresce rapidamente. O clima fica pesado. E a conversa se transforma em um verdadeiro confronto. Enquanto isso, João Raul faz uma descoberta que muda completamente sua forma de enxergar os últimos acontecimentos. Ao analisar o bilhete enviado para Grado, ele percebe detalhes que apenas Naane poderia conhecer. Seu coração dispara. As peças começam a se encaixar. Pouco a pouco, o cantor conclui que alguém armou toda a situação para provocar um mal-entendido entre ele e a sertaneja. A revelação o deixa inquieto. E também arrependido. Temendo que Grado tenha interpretado tudo da pior maneira possível, João Raul decide procurá-la imediatamente. Ele precisa esclarecer a verdade, antes que seja tarde demais. Mas, no fundo, o cantor teme que o estrago já tenha sido feito. Ao mesmo tempo, Irene começa a desconfiar cada vez mais de Valmir. Desde que os problemas financeiros reapareceram, o empresário mudou completamente de comportamento. Ele evita conversas sérias, desvia de perguntas e sempre encontra uma nova desculpa para justificar suas ausências. Irene observa tudo em silêncio, mas sua preocupação aumenta a cada dia, principalmente quando percebe o nervosismo de Valmir sempre que o assunto dinheiro surge. Algo está errado, e ela sente isso. Sem conseguir ignorar tantos sinais, Irene decide pressioná-lo. Ela quer descobrir o que ele está escondendo, custe o que custar. Já Janete conversa com Alaurzinho sobre a recente vitória de Zilá dentro do Grupo Amaral. Embora todos estejam tratando a conquista como definitiva, Janete não compartilha do mesmo entusiasmo. Ela acredita que essa vitória pode estar muito longe de ser permanente. Durante a conversa, relembra acontecimentos recentes que colocam em dúvida várias decisões tomadas por Zilá. Alaurzinho escuta cada palavra com atenção e admite que também tem suas suspeitas. Os dois passam a analisar tudo o que aconteceu nos bastidores da empresa. Tentam entender quem está realmente dizendo a verdade. Mas nenhum deles imagina que uma revelação surpreendente está prestes a mudar completamente os rumos do Grupo Amaral. Ao mesmo tempo, Gael se aproxima da descoberta mais perigosa de todas. Nos próximos capítulos, ele vai desmascarar Nayane de uma maneira totalmente inesperada. A influenciadora acredita que está prestes a executar o golpe mais importante de sua vida. Ela se sente segura, confiante, convencida de que ninguém descobriu seus planos. Mas está completamente enganada. Tudo começa quando Gael escuta uma conversa extremamente comprometedora. Sem ser visto, ele permanece escondido, em silêncio, observando cada detalhe. Do outro lado, Naane, Zilá e Rony discutem uma nova estratégia. O objetivo é claro: afastar Grado da vida de João Raul de uma vez por todas. E quanto mais Gael escuta, mais chocado ele fica com tudo o que descobre. Depois de descobrir uma sequência de mentiras e finalmente enxergar quem Naane realmente é, João Raul começa a se afastar cada vez mais dela. E Naane percebe isso. Pela primeira vez, ela sente que está perdendo o controle da situação. Mas o que mais a incomoda não é apenas a distância do cantor. É perceber que, apesar de tudo o que aconteceu, João Raul continua pensando em Grado. Ele não consegue esquecer a sertaneja. As lembranças dos momentos que viveram juntos continuam presentes. E isso desperta o desespero da influenciadora. Determinada a recuperar o espaço que está perdendo, Naane aceita participar de um plano extremamente perigoso. Durante uma conversa reservada, Zilá deixa sua opinião muito clara. Segundo ela, existe apenas uma maneira de prender João Raul definitivamente: criar uma situação que o obrigue a permanecer ao lado de Naane, a qualquer custo. É então que surge a ideia mais absurda de todas. Uma ideia capaz de mudar completamente o rumo da história. Naane começa a cogitar fingir uma gravidez.
A revelação é tão chocante que deixa Gael sem reação. Escondido, ele ouve cada palavra, cada detalhe, cada etapa da armação. Sem que ninguém perceba sua presença, o rapaz acompanha toda a conversa. Zilá insiste que João Raul jamais abandonaria uma mulher grávida. Ela afirma que o cantor é responsável demais para virar as costas diante de uma situação dessas. Roney demonstra preocupação. Ele reconhece os riscos do plano. Mas, depois de refletir, acaba concordando. Na visão dele, aquela pode ser a única forma de impedir qualquer reaproximação entre João Raul e Agrado. Enquanto os três discutem os próximos passos, Gael sente a tensão aumentar. Seu coração dispara. Ele sabe que precisa fazer alguma coisa. E rápido. Mesmo assim, decide não agir naquele momento. Confrontar Naane agora poderia colocar tudo a perder. Por isso, ele escolhe permanecer em silêncio. Observando. Esperando. Tentando descobrir até onde ela está disposta a chegar. Nos dias seguintes, a estratégia começa a ser colocada em prática. Naane muda completamente de comportamento diante de João Raul. Ela passa a se mostrar mais vulnerável, mais sensível, mais frágil. Cada gesto é calculado. Cada palavra tem um objetivo: despertar a compaixão do cantor. Ao mesmo tempo, ela não perde nenhuma oportunidade de provocar agrado. As indiretas se tornam constantes. Os olhares carregados de arrogância também. E isso não passa despercebido. Agrado sente que algo está errado. Existe alguma coisa acontecendo. Mesmo sem conhecer os detalhes, a cantora percebe a mudança repentina de comportamento da rival. O excesso de confiança de Naane desperta um alerta. E a sensação de que uma nova armadilha está sendo preparada começa a crescer dentro dela. Enquanto isso, Gael continua acompanhando tudo de perto. Ele sabe que apenas suas palavras não serão suficientes. Precisa de provas. Provas concretas. Caso contrário, Naane poderá inverter a situação e transformá-lo no vilão da história. Por isso, ele segue agindo com cautela, analisando cada movimento, esperando o momento certo para agir. Mas existe algo que ele não prevê. Naane decide procurá-lo. Convencida de que precisará de aliados para que seu plano funcione perfeitamente, a influenciadora começa a se aproximar dele. Pouco a pouco, ela tenta conquistar sua confiança. Quer descobrir se pode contar com sua ajuda quando chegar a hora decisiva. Gael percebe imediatamente o que está acontecendo. Ele entende as intenções dela desde o primeiro instante, mas escolhe não demonstrar nada. Ao contrário, decide entrar no jogo. Durante um encontro aparentemente casual, Naane começa a flertar com ele. Ela distribui elogios, busca criar intimidade, finge interesse, finge admiração, finge aproximação. Mas por trás de cada sorriso existe um objetivo oculto: garantir que Gael esteja ao seu lado quando o golpe finalmente acontecer. Só que ela está cometendo um grande erro. Gael é muito mais esperto do que ela imagina. Fingindo acreditar em suas palavras, ele a deixa cada vez mais confortável, cada vez mais confiante. E quanto mais confiante ela se sente, mais acaba revelando. Aos poucos, informações importantes começam a escapar. Convencida de que conquistou sua confiança, Naane passa a contar detalhes da mentira que pretende usar contra João Raul. Sem perceber o perigo, ela revela partes importantes de seu plano. E admite que pretende fazer o cantor acreditar que está esperando um filho dele. Na visão dela, depois que receber essa notícia, João Raul não terá outra escolha, além de assumir um compromisso sério com ela. Na cabeça de Naane, não existe a menor possibilidade de fracasso. Para ela, tudo sairá exatamente como planejado. João Raul acreditará em cada palavra. Agrado será afastada de vez. E ela finalmente conseguirá o que sempre quis. Mas existe um detalhe que a influenciadora ignora. Gael está ouvindo tudo. O rapaz permanece em silêncio, com o rosto impassível, sem demonstrar qualquer reação. Por dentro, porém, a indignação só aumenta. A cada nova revelação, sua revolta cresce. A cada mentira confessada, ele tem mais certeza de que precisa impedir aquela armação antes que seja tarde demais. Mesmo assim, continua representando. Finge concordar. Finge apoiar. Finge estar do lado dela. E Naane cai completamente no personagem que ele criou. Em determinado momento, ela resolve dar um passo ainda mais ousado. Sem desconfiar de nada, pede ajuda diretamente a Gael.
A influenciadora explica que precisará de pessoas dispostas a confirmar algumas histórias. Pessoas capazes de sustentar determinadas versões caso João Raul comece a desconfiar. Ela fala com segurança, com confiança absoluta, sem perceber que está entregando todos os seus segredos justamente para quem poderá destruí-la. Convencida de que conquistou um aliado, Naane deposita toda sua confiança em Gael. E ele entra no jogo. Sem hesitar, promete ajudá-la. Mas tudo não passa de uma encenação. Por trás daquela falsa concordância, o rapaz já está pensando em outra coisa. Em como expor toda a verdade. Em como desmontar a farsa sem deixar espaço para dúvidas. Enquanto Naane comemora o que acredita ser uma grande vitória, Gael começa a organizar cada detalhe do contra-ataque. Ele analisa a situação cuidadosamente. Pensa nos riscos, nas provas e na melhor forma de fazer a verdade vir à tona. Ao mesmo tempo, João Raul continua enfrentando seus próprios conflitos. Apesar de toda a decepção causada por Naane, ele tenta manter uma convivência minimamente pacífica. O cantor prefere evitar novos confrontos. Seu foco está na carreira, nos projetos que tem pela frente e na tentativa de reorganizar a própria vida, sem imaginar que está prestes a ser alvo da mentira mais perigosa de todas. Pouco tempo depois, Naane decide colocar a etapa principal do plano em ação. Ela procura João Raul, mas já chega interpretando um papel. Seu semblante está abatido. Sua voz parece trêmula. Seu comportamento chama a atenção do cantor imediatamente. Algo parece errado. Muito errado. Com lágrimas nos olhos e uma atuação cuidadosamente ensaiada, ela diz que precisa revelar algo extremamente sério. João Raul se preocupa na mesma hora. A tensão toma conta do ambiente. Sem entender o que está acontecendo, ele insiste para que ela fale. Pergunta o que houve. Tenta acalmá-la. Então vem a revelação. A falsa revelação. Com aparência de fragilidade, Naane afirma que está grávida. O impacto é imediato. A notícia cai como uma verdadeira bomba. Durante alguns segundos, João Raul simplesmente paralisa. Ele não consegue reagir. Não consegue organizar os pensamentos. Sua mente é tomada por dúvidas. Perguntas surgem sem parar. Como isso aconteceu? Será verdade? O que ele deve fazer agora? Enquanto o cantor tenta processar tudo, Naane aproveita a confusão emocional. Ela reforça sua mentira. Diz que também ficou surpresa. Afirma que demorou para encontrar coragem para contar a verdade. Cada frase é calculada. Cada lágrima é usada como parte da encenação. Fingindo vulnerabilidade, ela tenta convencê-lo de que está sendo sincera. E a estratégia começa a funcionar. Mesmo que algumas dúvidas ainda permaneçam, João Raul sente o peso da situação. Afinal, se realmente existir uma criança envolvida, sua vida mudará completamente. A responsabilidade seria enorme. E é justamente nesse instante que tudo começa a mudar. Gael percebe que João Raul está começando a cair na armadilha. E entende que não pode mais esperar. Chegou o limite. Chegou a hora de agir. Depois de acompanhar toda a cena, ele surge decidido a acabar com a farsa. Sem perder um segundo sequer. Sem dar espaço para novas mentiras. O rapaz interrompe a conversa de forma inesperada. João Raul se surpreende ao vê-lo chegar tão determinado. Naane sente o coração acelerar. E pela primeira vez, um sinal de preocupação aparece em seu rosto. Então Gael encara os dois. Respira fundo. E faz uma declaração capaz de mudar completamente os rumos daquela situação. João Raul, preciso te contar uma coisa muito importante. As palavras de Gael caem como um trovão. O clima muda instantaneamente. A tensão toma conta do ambiente. Naane sente o sangue gelar. Seu rosto perde a cor. Pela primeira vez, ela percebe que algo saiu completamente do controle. Gael encara João Raul. Depois olha para Naane. E decide não esconder mais nada. Com firmeza, começa a revelar tudo o que descobriu. Ele conta sobre a conversa secreta que ouviu entre Naane, Zilá e Rony. Relata cada detalhe, cada plano, cada mentira. Também explica como a influenciadora tentou se aproximar dele para conseguir apoio na armação. João Raul escuta tudo em silêncio. Mas sua expressão muda a cada nova revelação. A perplexidade toma conta de seu rosto. Ele mal consegue acreditar no que está ouvindo. Sem rodeios, Gael vai direto ao ponto.
Afirma que Naane nunca esteve grávida e que toda aquela história foi criada para obrigar João Raul a permanecer ao lado dela. A acusação explode no ambiente como uma bomba. Naane entra em pânico. Imediatamente tenta interrompê-lo. Isso é mentira. Ele está inventando tudo. Mas Gael não recua. Não desta vez. Ele continua falando. Continua expondo cada detalhe da trama. Enquanto escuta, João Raul começa a revisitar mentalmente tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Comportamentos estranhos. Atitudes suspeitas. Contradições que antes pareciam pequenas demais para chamar atenção. Situações sem explicação. De repente, tudo começa a fazer sentido. As peças do quebra-cabeça finalmente começam a se encaixar, uma após a outra. E quanto mais ele entende, maior fica sua revolta. O clima se torna cada vez mais pesado, cada vez mais sufocante, até que João Raul decide encarar Naane diretamente. Seu olhar está diferente, mais frio, mais duro, mais decepcionado. A vilã sente o peso daquele olhar e percebe que sua grande armação está muito perto de desmoronar. Por alguns segundos, João Raul permanece em silêncio. Um silêncio doloroso, cheio de frustração, cheio de mágoa. Ele encara Naane sem conseguir esconder a decepção. E quanto mais observa suas reações, mais percebe que existe algo profundamente errado naquela história. Mesmo assim, a influenciadora continua lutando para sustentar a mentira. Desesperada, acusa Gael de estar inventando tudo para destruí-la. Tenta se colocar como vítima. Tenta inverter a situação. Mas já é tarde demais. O controle escapou de suas mãos. Gael então revela mais informações. Explica que não apenas ouviu a conversa entre Naane, Zilá e Rony. Ele também observou diversos comportamentos suspeitos nos últimos dias. Movimentos que não faziam sentido. Atitudes contraditórias. Detalhes que chamaram sua atenção. Além disso, conta que decidiu investigar mais a fundo depois de perceber que as versões apresentadas por Naane mudavam constantemente. A cada explicação, a cada pergunta, a cada nova conversa, as contradições aumentavam. Agora, Naane está encurralada, sem saída, sem ter para onde correr. Ainda assim, ela se agarra à mentira até o último instante. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, insiste que está dizendo a verdade. Afirma que está sendo vítima de uma injustiça, de uma conspiração. Implora para que João Raul acredite nela. Mas algo mudou. Desta vez, o cantor não demonstra a mesma confiança de antes. As dúvidas tomam conta dele. E as perguntas começam a surgir. Perguntas objetivas, diretas, difíceis de escapar. Quando você descobriu a gravidez? Qual médico te atendeu? Onde estão os exames? Quando foi a consulta? Naane tenta responder, mas sua voz vacila. Seu nervosismo aumenta. Ela se atrapalha nas datas. Confunde informações. Hesita em momentos importantes. E, a cada resposta, a situação se torna ainda mais complicada para ela. João Raul percebe. Gael também. E o cerco começa a se fechar cada vez mais ao redor da influenciadora. Sem perceber, Naane começa a cair na própria armadilha. Quanto mais tenta se defender, mais se complica. As respostas deixam de fazer sentido. As versões mudam. Os detalhes não se encaixam. E as contradições começam a surgir uma após a outra. O desconforto fica evidente. Sua voz vacila. Seu nervosismo aumenta. E cada nova explicação apenas fortalece as suspeitas de João Raul. A situação se torna ainda mais grave quando Gael resolve revelar uma informação decisiva. Com firmeza, ele lembra que Naane nunca apresentou qualquer documento verdadeiro que comprovasse a suposta gravidez. Nenhum exame. Nenhum laudo. Nenhuma prova concreta. Nada. O rapaz explica que tudo fazia parte de um plano cuidadosamente elaborado para manipular emocionalmente João Raul. Segundo ele, Naane acreditava que uma falsa gestação seria suficiente para afastar Agrado definitivamente da vida do cantor. E, por algum tempo, quase conseguiu. Mas agora a verdade está vindo à tona. Ao ouvir aquilo, João Raul perde completamente a paciência. A revolta explode dentro dele. Sentindo-se enganado, ele exige uma explicação definitiva. Eu quero a verdade, Naane. Agora. A pressão se torna insuportável.
E a influenciadora já não consegue sustentar a mesma segurança de antes. Ela começa a recuar, procura novas desculpas, novas justificativas, mas nenhuma delas convence. O desespero toma conta dela. Diante de seus olhos, a mentira construída durante dias começa a desmoronar, peça por peça, sem que ela consiga impedir. O clima fica ainda mais pesado quando Gael menciona o nome de Zilá. A reação de João Raul é imediata. Seu olhar muda na mesma hora. Afinal, ele conhece muito bem o histórico da empresária. As manipulações, as armações, os jogos de interesse. Tudo o que ela já foi capaz de fazer para conseguir o que queria. De repente, várias situações do passado passam a fazer sentido. Conexões que antes pareciam improváveis agora se encaixam perfeitamente. E isso apenas aumenta sua indignação. Naane percebe que está encurralada. Sem saída. Sem argumentos. Sem aliados. A pressão vem de todos os lados. E é justamente nesse momento que ela comete o erro que destrói qualquer chance de escapar. Tomada pelo nervosismo, acaba admitindo parte da verdade. Não é uma confissão completa, mas já é o suficiente. Suficiente para destruir a pouca credibilidade que ainda restava. Suficiente para mostrar que Gael estava dizendo a verdade. Suficiente para fazer João Raul enxergar a dimensão da mentira. O cantor fica devastado, mas não apenas pela farsa da gravidez. O que realmente o machuca é perceber o tamanho da manipulação, a frieza do plano, a tentativa de controlar sua vida através do engano. Naquele instante, ele entende que foi tratado como uma peça dentro de um jogo criado para satisfazer interesses de outras pessoas. Com a voz firme e os olhos cheios de decepção, João Raul finalmente toma sua decisão. Eu não consigo mais confiar em você. As palavras atingem Naane como um golpe brutal. Ela sente o chão desaparecer sob seus pés. Desesperada, tenta se aproximar dele. Tenta se explicar. Tenta convencê-lo a ouvi-la mais uma vez. Mas João Raul se afasta imediatamente. Sem hesitar. Sem olhar para trás. O cantor deixa claro que não pretende continuar qualquer relacionamento construído sobre mentiras. Para ele, aquele limite foi ultrapassado. E não existe mais volta. A rejeição destrói completamente o controle emocional de Naane. Consumida pela frustração, ela explode. Sem assumir a responsabilidade pelos próprios atos, procura alguém para culpar. E escolhe Agrado. Tomada pela raiva, começa a acusar a cantora de ser a responsável por tudo o que aconteceu. Segundo ela, Agrado roubou sua felicidade, arruinou seus planos e destruiu tudo aquilo que ela sonhava conquistar. Mas, desta vez, João Raul não aceita mais esse discurso. Não aceita mais desculpas. Não aceita mais manipulações. Pela primeira vez, ele consegue enxergar claramente até onde Naane foi capaz de chegar por obsessão. E essa percepção muda completamente a forma como ele passa a vê-la.